À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos ao meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM, entre as 10 e as 11, e depois com reposição mais logo entre as 19 e as 20. Como todos já se devem ter apercebido, porque a cidade está em transformação, a cidade do Mar Canaveses, em processo de regeneração urbana, com obras em várias ruas e avenidas, obras estas da responsabilidade do município do Marco de Canaveses, que tenta trazer mais segurança e qualidade de vida aos marcoenses. Mais espaço para os peões e uma cidade mais amigável para o comércio. Estas obras são abrangidas por um programa chamado PARU, Plano de Ação para a Regeneração Urbana, e começava precisamente por dar as boas-vindas à Sra. Presidente, muito bom dia, e dizer-lhe então, Sra. Presidente, antes de falar em concreto das obras, que é isso que nos trouxe hoje aqui ao meu Marco, mas o que é isto do PARU? Temos ouvido falar tanto, mas que se calhar muitos dos marcoenses ainda não dão a devida designação sobre o que é o PARU. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos os marcoenses, bom dia ao Raul Filipe. De facto, quando falamos em PARU, estamos a utilizar uma sigla e hoje é muito normal nós falarmos por siglas, partindo sempre do pressuposto que quem está lá em casa nos consegue perceber. Não é verdade? Eu própria também não conhecia a sigla do PARU antes de ser Presidente de Câmara e por isso é importante também todos darmos esta informação para que lá em casa percebam o que é o PARU e, como o Raul já aqui disse, o Plano de Ação de Regeneração Urbana, é esta a designação da sigla. O PARU compreende várias vertentes, é um plano que tem, entre outros objetivos, revitalizar a cidade, promover a reabilitação dos edifícios públicos mais degradados, modernizar as infraestruturas públicas, torná-las desta forma mais eficientes, promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos e também fazer a remoção de algumas barreiras. Requalificar espaços verdes, espaços urbanos, promover a melhoria geral da mobilidade para tornar, no fundo, a cidade mais agradável ao comércio e à fruição por todos. É dar mais espaço também de autonomia aos peões e menos aos automóveis. O município delimitou uma área de reabilitação urbana, uma ARU, que vai até lá embaixo ao quartel dos bombeiros voluntários, vem por aqui por aquela mancha até cá em cima, ao centro da cidade, e essa área é considerada uma ARU e depois há um plano para a ARU que se chama PARU. Esta mancha que nós já está delimitada há vários anos, prevê que depois possam fazer candidaturas para ela. São fundos comunitários também para os particulares, não quer dizer que seja só para a Câmara. Queria dar nota de que no centro da cidade ainda temos algumas casas devolutas e em ruínas e que há linhas de apoio aos particulares. Há, por exemplo, incentivos no IMI, no IVA, no IMT, há empréstimos a 20 anos com juros abaixo do mercado para requalificar esses imóveis, quer seja para uso habitacional, para atividade económica ou também para utilização coletiva. Ou seja, quem tem edifícios destes no centro da cidade pode beneficiar de um conjunto de incentivos fiscais e por isso não há motivo para termos estes prédios devolutos no centro da cidade. Às câmaras municipais também foi dada essa particularidade de podermos fazer então candidaturas para requalificar as ruas e requalificar os espaços. Neste caso em concreto, e também foi neste caso que avançamos com um projeto ou um plano para requalificar as ruas nesta ARU. Começámos pela Avenida Engenheira Adelina Mar da Costa, também o Jardim Municipal, o novo Centro Cultural e agora iniciamos a reabilitação dos arruamentos na zona envolvente ao edifício dos Passos do Concelho e vamos também requalificar o Museu Municipal. Falta-nos ainda, e vamos fazê-lo também, a requalificação da Avenida Carlos Mota Pinto, cujo projeto já foi apresentado também aos moradores e por isso dizer que no fundo são 6 projetos. Avenida Engenheira Adelina Mar da Costa, Jardim Municipal, novo Centro Cultural, a zona envolvente ao edifício dos Passos do Concelho e o Museu Carmen Miranda e depois então a Avenida Carlos Dr. Mota Pinto, que eu aproveito para dizer que a Avenida Dr. Carlos Mota Pinto termina naquela avenida que vocês sabem é a Avenida das Finanças, mas depois nós vamos requalificar a outra avenida que sobe a 25 de Abril, vamos requalificar também esse pequeno troço porque depois também entendemos que merece essa requalificação logo que termine a Avenida Carlos Mota Pinto. Ora, aqui está uma nota importante, como a doutora Cristina Vieira falou, quem tem casas de volutas e não sei o quê, que às vezes nem sempre tem essa informação. É verdade. Aqui está uma nota importante para essas pessoas, para tentarem se aperceberem e procurarem informação, como poderão, de alguma forma, modernizar esses imóveis. Sim, há uma linha de crédito que é chamada IFRU, é uma medida que o Governo criou exatamente até para poder apoiar, e é uma parceria com alguns bancos, sei que o Banco BPI no Marco de Canaveses tem essa parceria também, e que tratam dos projetos todos
produtos precisam depois de parecer da Câmara Municipal, mas isso é um parecer muito básico também para nós e por isso deixo aqui também essa nota para aqueles que têm casas de volutas no centro da cidade para poderem usufruir destes apoios que existem, como já disse, no IMI, no IVA, no IMT, até nos empréstimos, que são empréstimos a 20 anos, com o juro abaixo do mercado, para poderem investir nesses prédios de volutos. Nestes 5 ou 6 projetos que a Câmara Municipal apresentou para o PARU, estamos a falar de 5 milhões e meio de euros. Estes 5 milhões e meio de euros são comparticipados com fundos comunitários, ou seja, nós vamos investir 5 milhões e meio e vamos receber de fundos comunitários 4 milhões e 211 mil euros. Ou seja, o município de Marcanaveses, em investimento de 5 milhões e meio, vai apenas investir 743 mil euros do investimento que é da Câmara Municipal. Dar conta de que nós temos que pagar tudo, quando lançamos a obra a concurso temos que ter o dinheiro, temos que ter cabimento orçamental e então só depois de pagar é que pedimos o reembolso, neste caso aos fundos comunitários. É uma comparticipação com uma taxa de 85% e por isso é muito importante. E também é importante dizer isto porquê? Porque quando eu ando na rua e sou abordada muitas vezes por pessoas que me dizem assim: vocês vão gastar dinheiro ali no centro da cidade, andam a mudar o tapete, estão a fazer ali umas obras, mas eu não tenho, por exemplo, a minha rua está em mau estado, eu precisava que me pavimentassem a rua lá onde eu moro. É verdade, mas nós, para podermos pavimentar as ruas ao longo do concelho, nas freguesias, onde as pessoas necessitam, logicamente, não temos este apoio de fundos comunitários. Aqui, em cada 100 mil euros, nós recebemos 85 mil euros. É para as pessoas terem noção. Em cada 100 mil que nós investimos, os fundos comunitários pagam-nos 85. Para fazermos as pavimentações ao longo do concelho, que são muitas e que estamos a fazer, com as obras de proximidade, com empreitadas da Câmara, não temos esta comparticipação. E por isso temos que agarrar... É tudo do fundo do investimento da Câmara Municipal e dos cofres da Câmara Municipal. Por isso é que temos que agarrar esta oportunidade. Nós tínhamos a oportunidade de fazer estas obras com 85% de fundos comunitários e era agora ou nunca, porque se não fosse agora também não as voltaríamos a fazer, porque a Câmara Municipal não tem uma capacidade financeira para investir 5 milhões e meio nestas pequenas obras, pequenas em termos de área, mas grandes, de grande envergadura, no centro da cidade do Marco. E por isso também queria deixar essa nota para que as pessoas sejam compreensivas. Este dinheiro que estamos a investir no centro da cidade são projetos reestruturantes, como é o caso do museu, do centro cultural, fazem falta à cidade, mas efetivamente só tivemos que os fazer todos e aproveitar esta oportunidade porque temos fundos comunitários. E faz falta para atrair novos públicos ao Marcanaveses, não é? Exatamente, faz falta também para tornar a cidade mais atrativa, para tornar a cidade mais apelativa. Logicamente que as infraestruturas não, como eu costumo dizer, não basta construir obra, depois é preciso também termos planos para dar vida e dar-lhes também capacidade de atratividade e por isso é que estamos a fazer este investimento, mas depois temos muito trabalho além da obra feita, não é? Sra. Presidente, as obras na cidade já se iniciaram, serão realizadas por várias fases. Em que ponto se encontram atualmente as obras? Já falou aqui um bocadinho da Rua Engenheiro Adelina Mar da Costa, que já foi muita obra feita ali naquela zona, por trás dos bombeiros também, e agora junta à envolvência dos espaços do concelho. Sim, antes de mais dizer que isto exige do Executivo da Câmara Municipal e do nosso Departamento de Obras e dos nossos técnicos, quer os fiscais, quer os responsáveis das obras, que façam um acompanhamento muito, muito, muito particular e muito direto com os empreiteiros e com aqueles que estão a levar as obras a cabo. E depois requer também muito planeamento. Há cortes de trânsito, há aqui um conjunto de obstáculos, porque nós sabemos que toda a gente quer obra, mas quando ela começa, ela logicamente traz aqui algumas consequências e alguns obstáculos a quem tem principalmente comércio e a quem vive no centro da cidade, e por isso exigiu de nós todos uma capacidade de planeamento e de acompanhamento muito grande. Nós hoje temos concentrados os nossos técnicos nestas obras da cidade para que não ocorram ainda mais constrangimentos do que aqueles que já são normais nas obras. Dizer que, por exemplo, em relação ao Centro Cultural, a obra está praticamente terminada, já está com o mobiliário colocado, já está com um aspecto lindíssimo. Eu acho que as pessoas vão gostar muito, os marcoenses, quando nós pudermos inaugurá-la, e falta muito pouco. Estão apenas a faltar alguns acabamentos em termos de sinalética. Esta semana já decidimos qual é o lettering para a sinalética e qual é a sinalética que vamos colocar, e faltam as vistorias técnicas. Ou seja, nós depois da obra feita ainda há quem tenha que venha vistoriar para perceber se ela está de acordo com aquilo que foram os projetos e da forma como foi aprovada. Estamos a falar em vistorias de segurança do edifício, da EDP, dos bombeiros, da proteção civil, eletricidade, equipamentos, porque vamos ter os geradores, o AVAC. Depois da obra feita, como eu digo, ainda há vistorias a fazer, e por isso só depois das vistorias feitas e termos a certeza que está tudo em conformidade, aí sim marcaremos a data da inauguração deste novo Centro Cultural de Marcanaveses, que eu espero que os marcoenses gostem muito dele, que gostem do nome que nós lhe vamos dar e que gostem sobretudo dos espetáculos que nós lá queremos fazer, porque queremos que as instituições do concelho sejam as primeiras a utilizar este centro cultural e que sejam as primeiras a trazer também os seus amigos, as famílias, para virem ver este novo espaço que dignifica sobretudo a cultura no Marco de Canaveses. Muito bem. Em relação a esta obra, que transformações vão acontecer e o que é que vai mudar em concreto, Sr. Presidente? Olha, na Avenida
Engenheira de Lina Mar da Costa, já há bocado o Raul dizia que já está quase terminada e é verdade, está a cumprir com os prazos que definimos inicialmente. Iniciamos a obra em julho de 2019 e neste momento a obra está aberta à circulação, embora ainda não esteja completamente terminada. Ainda hoje de manhã falei com os técnicos, faltam apenas a pintura das passadeiras, a sinalética e o ajardinamento junto à Santinha. A sinalética, como infelizmente tem que ser feita ao sábado, porque nós não queremos que os autocarros sejam impossibilitados e o trânsito venham por cima das pinturas, era muito mau se assim acontecesse. Vamos ter que o fazer com o empreiteiro ao sábado. Este sábado o clima não deixa, pelo menos as previsões que existem é que chova, por isso vamos esperar que no próximo sábado a situação climatérica já possa, não dando chuva, possamos fazer esta pintura e podemos também ir tratando do ajardinamento. Em relação ao Jardim Municipal, a obra também está a correr dentro do planeado, previsivelmente, a obra terminará durante o mês de abril. Este ano não teremos as habituais celebrações do dia da fundação do Concelho, que é o 31 de março no Jardim Municipal. Costumamos lá fazer a deposição da coroa de flores ao fundador, Adriano José Carvalho e Melo. Estamos a planear este ano realizar numa freguesia, que será a freguesia de Taboado, onde queremos aproveitar esta altura também para, em parceria com a Junta de Freguesia, homenagear aquele que foi o Presidente da Câmara, o primeiro Presidente de Câmara após o 25 de Abril, Amadeu Carlos Pereira Marramac da Encarnação, que faleceu, como sabem, no ano passado. E por isso este ano, como ainda não teremos o jardim como é expectável e como gostaríamos que tivesse, vamos também levar as comemorações da fundação do Concelho para uma freguesia. Uma outra obra de grande importância, que é o museu. Como sabem, recentemente consignámos à empresa responsável a qualificação do Museu Municipal Carmen Miranda. É uma obra que se prevê que dure cerca de 1 ano e meio. É uma empresa marcoense que ganhou este concurso. Espero também que seja um sinal positivo de podermos ter marcoenses a contribuir para esta obra emblemática do Concelho. Esta semana também iniciamos a requalificação da área envolvente aos passos do Concelho. Começámos pela rua Adriano José Carvalho e Melo, que liga o Largo do Movimento das Forças Armadas à Câmara Municipal. Nos próximos meses esta obra vai estender-se a toda a zona à volta da Câmara Municipal e também, como sabem, esta é uma obra que nos traz alguns constrangimentos. Nós vamos arranjar maneira de termos também o trânsito a circular ali junto à Câmara para podermos minorar os efeitos do condicionamento de trânsito. Sr. Presidente, depois da rua Adriano José Carvalho e Melo, por onde vai continuar a obra que agora começou? Mas também já agora dizer-lhe que em relação a esta obra é uma questão importante, porque as pessoas veem todas estas movimentações e podem estar à espera de grandes mudanças. Em relação à Avenida Engenheira de Lina Mar da Costa e a obra que iniciamos agora junto à Câmara, o que está a ser feito é essencialmente o trabalho de regeneração de infraestruturas. Estamos a falar de infraestruturas de água, saneamento e comunicações que já estavam obsoletas e que no futuro nos podiam criar grandes constrangimentos a curto prazo e que também por diversas vezes já foram sentidas, designadamente as condutas da água. Quem de nós ou qual de nós não se lembra de ir na rua e estar um buraco feito mesmo no centro da cidade porque rebenta uma conduta à água, uma conduta da água, porque rebentou uma conduta de saneamento, porque é preciso meter infraestruturas de comunicações e por isso estas rupturas obrigam a trabalhos que impedem temporariamente o trânsito, estragam um imenso piso, rebenta, levanta piso, rebenta, cobre, rebenta, levanta piso. Isso nós frequentemente vimos, neste caso muitas das vezes os colaboradores das águas do Marco. Porquê? Porque as condutas efetivamente estão muito velhas, estão deterioradas e não é preciso muito para rebentar um tubo de água. Isto também nos levou a repensar este projeto, ou seja, não vamos fazer só a requalificação do piso, vamos também substituir essas condutas que já estão podres, algumas delas já estão mesmo em condições deficitárias e por isso todas as condutas de água e de saneamento e também das infraestruturas de telecomunicações vão ser substituídas nestas obras que vamos levar a cabo. Os trabalhos consistem, como digo, essencialmente nessa remodelação, também nas águas pluviais, e vamos construir novos passeios e o arruamento. Estamos, sobretudo, também a prevenir riscos por via da antiguidade das infraestruturas, por algum tipo de acidente com o rebentamento das condutas e, por exemplo, os serviços básicos, tanto a moradores como os comerciantes, que não fiquem viabilizados. A partir de agora será certamente menor o risco de rebentar uma conduta. Em relação à Avenida Dr. Carlos Mota Pinto, aí será diferente. Vai ser feita uma transformação maior. Nesta rua temos consciência que vai haver uma transformação do espaço público. E vamos também tornar aquela zona muito mais convidativa e atrativa para que as pessoas e as famílias também possam usufruir daquela parte da cidade. A transformação que lá irá ocorrer fará desta avenida, porventura, uma das zonas de referência da cidade. Estamos convictos disso. Entretanto, teremos então, durante os próximos meses, toda esta zona muito condicionada, sobretudo à circulação rodoviária. Sim, os técnicos da Câmara Municipal estão a elaborar um plano de obra, principalmente da rua Adriano José Carvalho e Melo. Está elaborado um plano de obra e nesse plano de obra tem em conta as necessidades e os diversos constrangimentos que são possíveis de assegurar. Existem alternativas à circulação do trânsito e estamos a falar de uma zona que nós sabemos que afeta muita gente e não nos podemos esquecer que tem, por exemplo, o hospital, não é?
É uma questão que temos de ter sempre presente. E por isso, em qualquer obra, estamos sujeitos a imprevistos que possam surgir, nós também estamos a contar com eles. Ainda assim, e se tudo correr bem como planeado, após a conclusão deste primeiro troço da rua Adriano José Carvalho e Melo, a obra continuará até ao conhecido Wood Rock, não é? Esta zona não é intervencionada, já porque desta forma permite-nos abrir o trânsito a ligeiros em frente à Câmara, como eu já disse, e dar acesso à Rua de Chãos, que liga depois até à escola EB1 do Marco. Vamos fazer isto por fases. A zona 3 do Wood Rock até à escola primária, nessa fase já temos libertado a zona 1 e 2 e colocámos o trânsito a passar em frente à Barbearia Correia, ou seja, mesmo em frente à Câmara Municipal, em sentido contrário. Depois na zona 4, da escola primária até ao viaduto, ou seja, sensivelmente em frente ao Centro Cultural, também vamos fazer essa obra. Aqui e em frente à escola primária vamos ter que ter algum cuidado, já temos este planeamento feito. Se porventura acontecer algum imprevisto que não seja possível fazer a obra durante o mês de abril, durante as férias da Páscoa das crianças, vamos deixar este troço para fazer já quando a escola estiver fechada na interrupção letiva, ou seja, nas férias grandes. Está ainda dentro do prazo da obra e será a altura em que trará menos condicionamentos às crianças e, neste caso, aos pais que vão levá-los à escola. Depois, na zona 5, em frente ao Centro Cultural, até a entrada do posto de turismo, aquela rua passa mesmo em frente ao hospital. Quando estiver a ser intervencionada, as pessoas vão mesmo passar em frente às lojas comerciais e ali até ao posto de turismo para poderem circular. Não vai haver aqui, claro que a circulação é sempre condicionada a automóveis ligeiros, não há caminhões, exatamente. Não é? Mas pelo menos traz menos transtornos. A zona 6 é dessa entrada para o posto de turismo até ao cruzamento com a rua de São Nicolau. Depois há ainda a zona 7, que é a rua Queiroz Ribeiro, o troço de cruzamento até ao restaurante Cancela Velha. Dizer também que no final desta obra vamos também arrancar com um pequeno troço de requalificação, ali junto à Associação Empresarial. Aquela rua de São Nicolau também vai ser intervencionada. Não está identificado como no Paru, mas também entendemos que fica no coração da cidade e, de facto, aquele pequeno troço, agora, como sabem, também estão a ser construídos vários prédios ali ao fundo da rua ao fundo não, neste caso é ao meio ou início da rua de São Nicolau. Há uma área comercial grande, uma área habitacional e aquele pequeno troço também será intervencionado, serão construídos passeios, também queremos melhorar essa área. Sr. Presidente, os políticos têm às vezes estas coisas, os prós e os contras. Normalmente reclamam porque querem obras e depois as obras começam e reclamam porque acabam por condicionar. Muitas das vezes acaba por às vezes não ser muito fácil gerir com estas situações. Todos nós queremos obras, e os políticos também as querem, mas eu acho que quem as quer mais ainda é a população. Nós gostamos de facto de colaborar e de dar resposta positiva às expectativas e aquilo que são as ambições dos munícipes do Marco de Canaveses. Mas é verdade, eu tenho consciência disso, que as obras trazem condicionamentos, que as obras trazem chatices, e nós temos consciência que neste momento a cidade toda vai entrar em obras. Já está e vai se prolongar ainda durante um ano e meio. Também não é por acaso, e deixar esta nota aqui, nós temos um compromisso eleitoral de requalificar o piso no centro da cidade, mas também é verdade que quando assumimos esse compromisso eleitoral com os marcoenses não tínhamos consciência de que estas obras primeiro iam atrasar, porque o programa Paru já devia estar em funcionamento. Quando nós chegámos ao Executivo tivemos que apagar nos projetos, tivemos que os discutir com os marcoenses, porque muitos deles nem sequer tinham sido discutidos com os nossos técnicos internamente. Tivemos que fazer revisão de projetos, os projetos tiveram que ir para o Tribunal de Contas porque entretanto a legislação em 2018 alterou e houve aqui um atraso significativo no Paru, nestas obras todas que estamos a falar. E por isso arrastaram-se ou atrasaram quase um ano. Logicamente que em período que antecede um ato eleitoral, que será já para o ano que vem, em 2021 vão haver eleições, mas nós preferimos assumir essa responsabilidade de não fazer a obra, se não tivermos tempo para a fazer, para não criarmos problemas ainda mais aos comerciantes. Preferimos deixar essa obra para início de mandato em 2021 do que estar a fazê-la e a massacrar as pessoas com tanta obra no centro da cidade. Estas são decisões que muitas das vezes os políticos têm que tomar. Era mais fácil eu chegar aqui e dizer vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo e a cidade vai estar num rebuliço. E era uma promessa eleitoral. Esta teve que ser a primeira a fazer, porque estamos a falar de fundos comunitários, existem compromissos que assumimos com a Comissão de Coordenação Região Norte, existem prazos a estabelecer, muitos deles já estão a derrapar, há aqui obras que já estão a derrapar naquilo que era o cronograma inicial e por isso o nosso foco de atenção é concluir este programa
programa de reabilitação urbana, que são 5 milhões e meio de obra. E depois, o resto da obra na cidade devemos de fazer, mas também não podemos massacrar os comerciantes, porque nós temos consciência que estas obras que estamos a fazer são para bem de todos, porque depois a cidade vai ficar mais bonita, mais apelativa, e os comerciantes também serão aqueles que vão ganhar certamente com esta obra. Mas também é preciso termos aqui algum bom senso, se é de facto necessário termos tanta obra a decorrer ao mesmo tempo. E como eu disse, os técnicos do município já elaboraram um plano de modo a minimizar estes condicionantes, estão sempre encontradas alternativas às vias que estão a ser intervencionadas, salvo algum caso excepcional. Nenhum morador ficará em casa ou algum sem acesso à casa ou à garagem, que foi também uma preocupação tida em conta com os nossos técnicos e com os empreiteiros. Gostava aqui de dar nota aos marcoenses que me estão a ouvir e de apelar, sobretudo a todos que nos ouvem, para que tenham cuidados redobrados durante este período de obras, não só na zona, mas em todas as ruas por onde for desviado o trânsito. Neste caso, um condutor, por exemplo, que venha da Avenida Francisco Sá Carneiro, em frente ao Milénio, e que queira ir para a escola primária, terá de dar a volta pela Praça da Cidade, na Rua Amália Rodrigues, e depois atravessa em frente à Câmara Municipal. Ora, neste percurso, tanto no Largo das Forças Armadas, no Largo Dom Carlos, como junto à Praça da Cidade, como na Rua Amália Rodrigues, não é raro vermos carros mal parados, mal estacionados. Isto tudo são obstáculos ao funcionamento normal da cidade e ao trânsito normal da cidade. Por isso, nesta fase, esse tipo de comportamentos é especialmente negativo. E ele é sempre negativo, mas agora é especialmente negativo, porque se até agora não tínhamos obras e não tínhamos algumas condicionantes, agora temos. E por isso o meu apelo àqueles que costumam deixar os carros em segunda fila, ou mal parados ou mal estacionados, que tenham este cuidado, porque se numa situação normal este poderia não ser um obstáculo, a partir de agora é, porque o trânsito fica condicionado na cidade, toda a gente apita, toda a gente fica chateado, e muitas das vezes não é por causa das obras, são os comportamentos dos automobilistas que deviam respeitar que não os respeitam. companheiros de viagem. Exatamente, exatamente. Sr. Presidente, a Câmara Municipal promoveu recentemente também 2 sessões de apresentações dos projetos da Avenida Carlos Mota Pinto e do Jardim Municipal. Porquê é que fez estas apresentações, Sr. Presidente? Olha, primeiro dizer que fizemos-lo para os comerciantes terem conhecimento destes projetos, porque os projetos nem sequer eram de conhecimento deles. Sabemos que são os primeiros a ser afetados pelas obras e depois também, é verdade, que com os benefícios que vamos fazer, as suas casas e habitações ficarão mais beneficiadas. Mas dar conta de que este foi, primeiro foi o nosso objetivo número 1, foi dar a conhecer os projetos aos comerciantes, aos moradores e àqueles que porventura tiverem interesse também, e acho que são muitos, em como é que vai ficar a sua cidade depois de receber estas obras de requalificação. Também porque, como disse há bocado, nós quando chegámos ao Executivo, à Câmara Municipal, em finais de 2017, percebemos que alguns destes projetos não estavam como nós entendíamos como deviam estar. E achamos que ainda podíamos ir a tempo de introduzir aqui algumas alterações. Primeiro reunimos com os nossos técnicos, ouvimos os técnicos, eles nunca se tinham sentado todos à mesa para discutir alguns projetos desta área, do PARU, e por isso o que nós fizemos foi, de facto, chamar as pessoas, chamar os comerciantes e pedir-lhes que refletissem e que nos dessem a sua opinião sobre aquilo que eram estes projetos. Como sabe, o Raul também sabe, a maior parte dos marcoenses sabem que este Executivo gosta de ouvir a opinião das pessoas, recolher contributos, e foi isso que aconteceu. Por exemplo, em relação ao Jardim Municipal, para dar este exemplo, o Jardim Inicial previa a remodelação muito mais profunda. O projeto que já estava aprovado pelo anterior Executivo era um projeto que tinha uma remodelação profunda, ou que era previsível fazer uma remodelação profunda no Jardim Municipal. E nós entendemos que não. Achamos que esta obra devia ser mais minimalista, que deviam haver pequenas alterações, e mesmo assim, nestas alterações que estamos a fazer, houve quem não concordasse. Fizemos a apresentação do projeto nas arcadas do Jardim Municipal, convidámos a população, convidámos aqueles que nós entendemos que seriam aqueles que teriam interferência ou que haviam de sofrer mais com esta obra, porque moram ali, porque conhecem bem o jardim, porque utilizam o jardim, e, por exemplo, deram-nos conta que aquele lago que lá existia era um lago que estava associado a uma história do Jardim Municipal e que iria ser um prejuízo muito grande em termos patrimoniais se o retirássemos. E nós tivemos, logicamente, que ouvimos as pessoas e tomámos essa atitude de pegar no projeto numa fase final e o lago que era para retirar vai continuar lá, porque ouvimos as pessoas e porque compreendemos, neste caso concreto, que o lago era de facto uma parte histórica. Não houve essa sensibilidade por parte da nossa equipa que projetou a obra, da equipa projetista, mas felizmente que no Marco de Canaveses há pessoas que conhecem muito bem a história, que conhecem muito bem o nosso património e que nos fizeram chegar esta mensagem e que nós consideramos uma mensagem muito positiva, que concordamos plenamente com ela e por isso decidimos alterar o projeto com todas as responsabilidades que isso acarreta, que também derrapámos no prazo por causa disso, mas não estamos arrependidos porque ouvimos os marcoenses. Por exemplo, na Avenida Carlos Mota Pinto, percebemos que existia alguma preocupação, tanto dos moradores como dos comerciantes, quanto às alterações que vão
ser feitas no perfil da avenida. A maior preocupação da população prendia-se com uma eventual alteração do número de lugares disponíveis para estacionamento. Aquela rua é uma rua muito frequentada, tem ali 2 restaurantes de grande dimensão, é também a rua onde temos o Serviço Geral de Finanças, e é uma preocupação legítima e que também partilhamos. E por isso, no fim, decidimos que iríamos resolver este problema do estacionamento. E como é que o resolvemos? Comprámos um parque de estacionamento junto ao centro de saúde, que fica mesmo ali junto à avenida, um parque de estacionamento que tem a capacidade de 137 lugares, ou seja, cabem 137 carros. Quer dizer que mais viaturas que aquelas que estavam antes. Mais viaturas do que os lugares que vamos perder na avenida. Muitos mais. Nós estamos a falar em cerca de 40 a 50 lugares que podem ser reduzidos na avenida, mas por sua vez comprámos um parque de estacionamento que vai dar resposta a quase o triplo. E também é verdade que este parque de estacionamento, a maior preocupação eram dos estabelecimentos comerciais, é um parque de estacionamento que vai servir sobretudo os grandes 2 restaurantes, porque as pessoas podem deixar o carro atrás, no estacionamento, devidamente abrigado, fechado, e até podem subir a ruinha e estão logo nos respectivos restaurantes. Apesar de um ou outro comerciante não gostar muito, e até já despoletaram um abaixo-assinado sobre esta obra, também dar conta que desde a primeira hora os ouvimos, a todos os comerciantes. Aliás, quem despoleta este abaixo-assinado é um comerciante que esteve representado em pelo menos 5 reuniões. Nós fomos à obra com o nosso projetista, reunimos com eles particularmente, por isso até nos surpreende. Mas, efetivamente, não conseguimos agradar a todos. Nós achamos que esta é uma obra que vai melhorar muito a cidade, mas, logicamente, que não podemos agradar a todos e também respeitamos a opinião de quem não concorda com a obra. Esta obra vai ser colocada a concurso muito em breve e é para arrancar ainda este ano, o ano 2020. Para além destas apresentações que fizemos dos projetos, temos também mantido sempre contacto com todas as entidades, os moradores, os comerciantes envolvidos, a Associação Empresarial. Informámos todos por carta. Aliás, eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente com muitos deles. Também o Sr. Vice-Presidente, que tem o pelouro das obras, tem acompanhado esta situação muito de perto. Essa é também uma postura que nos caracteriza. A transparência, a comunicação constante, para que todos eles estejam devidamente informados e também que possam dar conta das suas sugestões e preocupações. Acho que só assim é que temos ganho de causa. Queremos que os marcoenses saibam primeiro o que é que vamos fazer, para também eles, estando informados, nos poderem ajudar a tomar melhores decisões. Esta é a nossa preocupação. Disse há pouco que a requalificação da Avenida Carlos Mota Pinto é uma das que trará maiores transformações visíveis. Quer detalhar? Sim, a Avenida Carlos Mota Pinto é, como já disse, aquela avenida que é onde temos o Serviço de Finanças e os restaurantes. Esta proposta de requalificação desta via prevê que exista apenas uma faixa de rodagem. Como vocês sabem, agora temos aquele canteiro de flores ao longo da avenida e subimos e descemos por um lado. Com esta intervenção vai haver apenas uma faixa de rodagem, neste caso do lado direito quem desce, a circulação vai ser desse lado, e do outro lado, exatamente do lado das finanças e do lado dos restaurantes, vai apenas ter um passeio grande. Deixa de existir o separador central, deixa de existir aquele jardim. Os 2 sentidos então passam para o lado direito, quem desce, e do lado das finanças haverá apenas um passeio de grandes dimensões. Qual é o objetivo aqui? Primeiro, aquilo que vai de encontro aos objetivos do PARU, que é reduzir a velocidade de circulação e aumentar a segurança, dar prioridade aos peões e deixar tanto ou de lado mais os carros. E também uma das outras propostas são o acréscimo da área dedicada à circulação pedonal. Lá está, os peões. A implementação de áreas para a colocação de esplanadas. Quem tiver os estabelecimentos comerciais vai poder usar, de facto, essa área grande para a esplanada e outros serviços, logicamente. Vamos ter também mais arborização e maior permeabilização do solo. Vai também ser criada uma zona ampla, tipo praça, no Largo Queiroz Montenegro, exatamente em frente aos 2 restaurantes, onde agora temos aquelas laranjeiras e aquele estacionamento, e vai ficar uma praça mais amplazinha. E esses lugares de estacionamento, como eu disse, basta descer a rua e têm então o parque para aí deixarem os seus automóveis. Após a requalificação, esta zona da cidade vai ficar muito mais agradável, muito mais atrativa. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos resolver é que vamos fazer umas chamadas casas do lixo, por baixo exatamente das paragens do autocarro, nesta dita praça onde agora existem as laranjeiras. Cada um dos restaurantes vai ter uma casa chamada Casa do Lixo, em que tem uma chave própria, para que, por exemplo, aquele aspecto em frente aos restaurantes dos contentores que estão sempre cheios, logicamente que os restaurantes produzem muito lixo, há sempre muita gordura na estrada, nos passeios, isso vai deixar de existir. É uma das coisas que também vamos melhorar muito, e temos logicamente que tornar a cidade mais bonita, mais atrativa e mais convidativa, e estou certa que esta obra vai ter esse resultado.
resultado. Quanto ao Museu Municipal, é uma obra estruturante para o Marco Canaveses em vários pontos de vista. Até falando da pequena, grande, notável da nossa Carmen Miranda, não é? Sem dúvida. O Conselho de Marco Canaveses já precisava de um espaço muito mais atrativo. O nosso museu, como vocês sabem, tinha um espólio fixo, é um espólio que representava uma parte da história da Carmen Miranda, mas era pouco atrativo. E por isso é que nós temos ideias de que este museu, estamos convictos, aliás, que este museu será um museu muito mais atrativo, um museu que vai ter novas tecnologias, música, a questão da imagem, do som, e vamos também dar uma resposta ao espólio cultural que temos de uma forma muito mais eficaz. E, sobretudo, também que dignifica a memória da Carmen Miranda, que isso também é importante. O novo museu será um equipamento que vai orgulhar os marcoenses, eu não tenho dúvidas disso, e um dos nossos principais atrativos turísticos, porque hoje a Carmen Miranda já é uma referência, mas também é verdade que se nós conseguirmos ter um museu muito mais apelativo, serão mais aqueles que vão ter necessidade de vir conhecer o Museu da Carmen Miranda e a vida da Carmen Miranda no Marco de Canaveses. Vai ser um equipamento moderno, com uma grande componente interativa e tecnológica. Aliás, tal como os museus da Europa, onde nós vamos tentar também copiar alguns dos bons exemplos que existem em outros museus na exposição, para também podermos dar essa possibilidade e essa experiência àqueles que nos vêm visitar ao novo Museu da Carmen Miranda. Estamos já em contato com parceiros e instituições brasileiras, sabemos que o público brasileiro interessa-se muito mais pela Carmen Miranda, sabemos o quanto eles gostam da Carmen Miranda e, por outro lado, também sabemos que a Portugal tem chegado imensos brasileiros ao longo dos últimos anos e até nós somos prova disso, não é? Em 2018 chegaram ao Marco para viver ou trabalhar cerca de 236 imigrantes e o principal país de origem é precisamente o Brasil, ou seja, os brasileiros estão a escolher Portugal e estão a escolher o Marco de Canaveses para viver e por isso também pode ser também um bom presságio nós termos tantos brasileiros cá no Marco de Canaveses, na terra da Carmen Miranda. Para além dos muitos brasileiros que andam em trânsito, que é o turismo, milhares que têm uma capacidade de investimento que é sempre importante também vir ao Marco, porque não só para visitar o Museu da Carmen Miranda, mas para toda a envolvência na gastronomia, de todos os produtos endógenos que acabam por depois acabar por consumir no Marco Canaveses. Sim, é verdade. Nós temos que depois, quando o museu estar pronto, saber vender este pacote do Museu Carmen Miranda, um pacote que tem que ser integrado na região. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, a mim não me importa nada que o turista que venha visitar o Museu Carmen Miranda vá dormir ao Hotel a Baião, porque nós não temos um hotel no Marco Canaveses. A mim o que me importa é que ele venha ao Marco de Canaveses, que consuma no Marco, que almoce cá, mas que porventura não tendo nós capacidade de resposta na dormida, que ele possa ir a Baião e depois de Baião possa ir ao Douro, porque a maior parte dos nossos turistas vêm a esta região por causa do Douro. E nós somos um corredor para o Douro. Estamos aqui, eles passam por aqui, mesmo que não queiram, têm que passar aqui para ir para o Douro. E por isso o que nós temos é que saber capitalizar para esses turistas. Nós não temos, neste momento, capacidade de ter alguém aqui, nem eles vêm para passar cá 3 ou 4 dias, mas se passarem um dia no Marco, se passarem outro no Douro, se passarem outro na Amaranta, ou se passarem outro em Lamego, por exemplo, há quem faça este percurso e por isso o importante é nós termos aqui um programa para eles terem que vir ao Marco, para almoçarem, para gostarem a nossa gastronomia, para poderem ir à nossa loja de turismo, que também vai passar para o Museu Carmen Miranda com os nossos produtos regionais à venda, que possam comprar os nossos biscoitos, que possam comprar os nossos vinhos, o nosso artesanato, mas que passem por aqui e que passem a palavra também. Isso é muito importante. E nós também sabemos que, infelizmente, no Brasil a situação política e social também não é melhor, há uma insegurança constante no Brasil e há, de facto, muita gente com poder de compra, porque há muitos brasileiros com poder de compra que estão a refugiar-se em países como Portugal, onde o clima ainda é muito bom, onde também podem ter um nível de vida muito agradável e há muita gente, e nós começamos até a perceber isso nos estabelecimentos comerciais, em que hoje já temos muita gente a trabalhar no comércio de origem brasileira. E são bem-vindos e também espero que esse seja um motivo para que outros turistas brasileiros venham também ao encontro do Marco de Canaveses para conhecer melhor esta pequena notável que é a Carmen Miranda através do museu, e isso é uma responsabilidade muito grande que a Câmara tem em termos então um museu muito mais moderno, muito mais interativo para poder agradar a esses turistas. E falando em turistas, falando também em imigrantes. Vamos reservar um espaço no nosso museu para o tema da imigração. Eu já tive a oportunidade de dizer isto. As pessoas muitas das vezes veem a Carmen Miranda como uma pessoa que saiu de cá e que é de facto notável a ascensão dela na vida artística, porque ela tem uma estrelinha no Pátio da Fama. São muito poucos aqueles que conseguiram lá chegar. É verdade, vamos ter uma réplica também no Museu Carmen Miranda para podermos tirar uma foto na estrela. Mas dizer que a Carmen Miranda foi uma imigrante.
como muitos portugueses que hoje ainda continuam a emigrar à procura de uma vida melhor. E essa faceta da Carmen Miranda que nós queremos também trabalhar. Nós queremos mostrar aos marcoenses e aos nossos turistas que a Carmen Miranda foi uma imigrante de sucesso, que é um fenómeno que ainda está muito presente no seio das famílias marcoenses, ainda temos muitos imigrantes, e que ela saiu à procura de uma vida melhor e que felizmente é uma imigrante de sucesso porque alcançou a fama, todo o estrelato que ela conseguiu e que foi uma imigrante com muito sucesso, e acho que é um motivo para todos nós nos orgulharmos. Eu também gostaria, como Presidente de Câmara, que todos os nossos imigrantes conseguissem de facto melhorar a vida deles, porque é por isso que eles saem de perto das famílias, é por isso que eles imigram, porque estão longe e passam também muitas necessidades em termos até emocionais. O facto de só estarem longe dos amigos e da família já é um peso psicológico para eles. E por isso a Carmen Miranda foi também uma imigrante. E queremos dedicar, como eu dizia, uma parte do museu a esta questão da imigração. Também não esquecer que a Carmen Miranda foi e é um exemplo de uma mulher emancipada. Em várias esferas cada vez nós temos mulheres emancipadas. Agora nós falamos muito em emancipação, quer na área económica, social, artística, até política, não é? Não era normal. No Marco Canaveses é a primeira vez que temos uma mulher Presidente de Câmara. Isso que eu ia dizer. Não é? Mas a Carmen Miranda, que faria domingo, se fosse viva, 111 anos, porque ela nasceu dia 9 de fevereiro, foi uma mulher muito emancipada. A forma como ela se apresentava em palco, a forma de vestir, de dançar, ela foi de facto um exemplo da emancipação da mulher. E também é importante que no Marco de Canaveses haja um museu que tenha essa simbologia sobre a emancipação da mulher, neste caso em concreto da Carmen Miranda. Dizer também que não vamos esquecer a parte educativa do museu. Este museu vai ter um espaço educativo para que desde cedo as nossas crianças saibam quem foi a Carmen Miranda, sobre o fenómeno da imigração e também que percebam a importância que ela teve e que ainda tem para o Marco de Canaveses. Há muita gente que às vezes não compreende, só que ainda hoje a facilidade de viajar é muito maior. Aliás, até oferecem viagens low cost, por essa mesma facilidade. Naquele tempo viajar não era tão fácil assim. E ela fazia N de viagens entre o Brasil e os Estados Unidos, para depois na Sétima Arte também, que foi uma estrela também, onde ganhou esse espaço no Passeio da Fama, como a Sra. Presidente falou, e que todo o tempo que ela tinha organizar, não tinha a mesma disponibilidade de viajar com os horários que hoje temos. E depois todos os grandes números de espetáculo que ela tinha. Era de facto muito difícil naquele tempo e para conseguir os espetáculos que nós hoje conseguimos ver, era muito à frente a nossa Carmen Miranda. Era muito à frente e com duas questões importantes que é importante referir. A fragilidade dela, porque nós sabemos, quem conhece a história da Carmen Miranda sabe que ela numa fase final já tinha que tomar medicação para aguentar o ritmo de tanto espetáculo, porque ela era de facto muito requisitada, ou seja, ela teve que aguentar, como nós costumamos dizer, um embate de tanta fama, porque ela tinha que se aguentar em palco, e também a criatividade dela, porque, como sabem, ela trabalhou numa chapelaria, não é? E era ela que fazia os chapéus dela, os ornamentos. A criatividade da Carmen Miranda foi uma coisa única. Ela era pequenina, mas ela conseguiu arranjar a maneira de parecer alta, que foi com as suas tamancas, as socas com a sola compensada. E o próprio turbante que lhe dava altura e que ela ornamentava com as joias, com as frutas. Ou seja, a Carmen Miranda foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Estamos a falar há 111 anos atrás. Tinha que ser do Marco, é verdade. Tinha que ser do Marco. Sr. Presidente, por último, a pergunta final para este programa não está relacionada com o tema do programa de hoje, mas, no entanto, não posso deixar e aproveitar a sua presença para colocar uma questão muito importante que está relacionada com uma notícia que saiu na última reunião pública da Câmara. A Câmara Municipal colocou em consulta pública vários projetos de regulamento que vão mexer com a vida de muitos marcoenses em várias áreas. Que alterações estão a ser propostas e em que medida é importante aprovar estes projetos de regulamento, Sra. Presidente? Bem, primeiro é preciso explicar aos marcoenses que estão lá em casa o que é isto de regulamentos. No fundo, o que é que nós queremos? A Câmara Municipal tem um código regulamentar, era um código regulamentar onde tinha vários regulamentos lá metidos. Imaginar vocês um armário e o armário tinha 20 gavetas e em cada gaveta este regulamentava obras, aquele regulamentava o ruído, este regulamentava o espaço público. O que é que nós fizemos? Pegámos nesse código regulamentar, que já não era atualizado desde 2009, é preciso dizer isto, são mais de 10 anos em que estes códigos não eram atualizados, de acordo com a Lei Geral do país, que entretanto foi sendo alterada e nós não correspondemos a estas alterações, nós, Câmara Municipal, e por isso quando chegamos à Câmara Municipal em 2017, apercebemos que de facto havia muita coisa por fazer e muita coisa por legislar e regulamentar. Pegámos nesse código regulamentar que era 2009, como já disse, já tem mais de 10 anos, pegámos neles que estavam obsoletos e que também não nos permitiam atuar em variedíssimas situações. Temos o exemplo que é mais concreto para as pessoas perceberem, o exemplo da colocação de outdoors ou de placares publicitários, para se perceber melhor. Ao longo do Conselho entramos ali em Sobretâmega e vimos ali imensos placares publicitários.
ou a publicitar festas, ou a publicitar empresas, ou a publicitar produtos. A Câmara Municipal não tem capacidade para poder fazer essa fiscalização, porque o nosso Código Regulamentar não o permite, porque está ultrapassado, porque não está atualizado. E é apenas um dos exemplos. Nós vemos que têm aparecido outdoors em variedíssimas zonas que são colocados sem qualquer licença, e a Câmara Municipal não tem como os mandar retirar nem como cobrar as devidas taxas de licenciamento, porque mesmo que a gente quisesse cobrar, não pode, porque o regulamento está desatualizado. Este é apenas um dos exemplos. Ou seja, a Câmara Municipal não consegue disciplinar, por exemplo, a colocação de publicidade, que na minha opinião torna algumas zonas completamente inestéticas, e a entrada do Conselho, do meu ponto de vista, não devia ser permitida a colocação de outdoors. Acho que o importante é que quem chega ao Marco de Canaveses possa desfrutar daquela vista magnífica do rio, da envolvente, e depois há aquele ruído visual, um outdoor aqui, outro outdoor ali, e quando a gente olha para a paisagem, quase que nem vê o que é que está por trás, porque os outdoors cobrem tudo. Não se consegue também obter receita, porque se ao menos os outdoors estivessem lá, mas a Câmara Municipal pudesse cobrar uma licença pela sua utilização do espaço público, mas nem isso. E essa receita só seria devida se os regulamentos existissem ou estivessem atualizados. Foi dos primeiros obstáculos que nós encontramos quando chegámos à Câmara Municipal. No início ainda achámos que poderia ser realizada essas alterações com o quadro de pessoal que tínhamos na Câmara, com os juristas, mas efetivamente não foi possível, até porque nós na Câmara Municipal neste momento temos 3 juristas, sendo que um deles é chefe de divisão do aprovisionamento, foi uma secção que criamos, até para isso mesmo, para controlar as compras e o aprovisionamento, e que felizmente tem tido resultados muito, muito bons, e depois ficámos apenas com 2 juristas, sendo que uma das pessoas estava de baixa médica, prolongada, e por isso, neste momento, a Câmara Municipal tem uma jurista. E nós demorámos algum tempo a perceber que este trabalho não ia ser possível com o quadro pessoal da Câmara, tivemos que contratar uma empresa e estamos a fazer a alteração a 18 regulamentos. São 18 aqueles que estavam ultrapassados do Código Regulamentar, e são regulamentos que temos mesmo que atualizar. Há bocado eu falava na publicidade, por exemplo, outro que é igual é o que se aplica à ocupação do espaço público. Por exemplo, a instalação de esplanadas. A instalação de esplanadas, nós não temos o regulamento que regulamenta a instalação de esplanadas, e por isso também não nos deixa aqui muita margem de manobra para atuar. Se tivermos um regulamento, se dissermos quais são as regras, ou cumprem ou não cumprem, e têm que licenciar daquela forma que vai ficar esplanada, neste caso esplanada no regulamento também. O que nós decidimos fazer é algo que requer coragem, também queria dizer isto, porque nós podíamos fazer de conta que não se passava nada, tínhamos regulamentos na gaveta, também não obtínhamos receita, mas não mexíamos com aquilo que é a ordem natural das coisas. E sabemos também que estes regulamentos que vamos agora, e que já estão em discussão pública, desde a última reunião de Câmara, vão ficar em discussão pública 30 dias, vão gerar algum desconforto, porque eu tenho a certeza que algumas das pessoas não vão gostar de se criarem agora regras sobre algumas coisas. Se alguns vão ficar contentes, também sabemos que vai gerar descontentamento e desconforto. Até porque ninguém mexia nisso desde 2009, e nós também sabemos porquê, porque mexer em regulamentos gera sempre alguma contestação. Mas certamente irão ser mais os que vão ficar satisfeitos, Sr. Presidente, se calhar. Eu espero que sim, espero que sim. Porque, no fundo, há algumas zonas em que às vezes até a passagem era um bocado dificultada. Por isso, muitas das pessoas que até circulem nessa parte vão ficar de veras satisfeitas, se calhar, com essa medida. Um outro exemplo que eu posso aqui também dar tem a ver com a questão do regulamento do ruído, que é um tema muito atual. Nós sabemos que a atividade noturna no Marco de Canaveses é muito boa, nós temos muita gente a vir dos municípios ao lado para virem para a noite, para o Marco de Canaveses, temos um ambiente noturno excelente, temos bares que correspondem às expectativas dos nossos jovens, que conseguem de facto ter muita animação durante a noite e capitalizar muito na noite. Mas também sabemos que, por exemplo, o ruído que eles fazem é um ruído que prejudica muita gente, e é um ruído que gera contestação no Marco de Canaveses. Uma das primeiras coisas que eu tive quando fui eleita Presidente de Câmara, passado algum tempo, foi um abaixo-assinado dos moradores do centro da cidade do Marco, exatamente a lamentarem-se pela falta de regulamentação e da inatividade por parte da Câmara Municipal em relação a este assunto. E por isso, para terem noção que a Câmara Municipal, se não tiver um regulamento, nós nem sequer podemos suspender a atividade de um espaço comercial, porque não há regulamento. Há lei geral, mas depois tem que haver regulamentos que sejam mais específicos. Para vos dar um exemplo, hoje um bar que está aberto no centro da cidade, são os proprietários do bar que definem o seu horário. Eles podem lá ter o horário e dizer que fecham às 3 da manhã, e podem pegar no horário e pegar numa esferográfica e dizer que não é às 3, hoje é às 4, e podem fazer isso. Quando antigamente... Porque não há regulamento. Havia um regulamento que foi alterado, certamente. A lei mudou em 2015 e, de facto, se não houver regulamento da Câmara,
atualizado e devidamente aprovado, os bares é que definem qual é o seu horário. E isso está a acontecer e muitas das vezes as pessoas não compreendem. Porque os bares estão até às 4 da manhã abertas. É verdade, estão abertos até às 4 e podem até estar até às 5. Se não estiverem a fazer barulho e a prejudicar ninguém, porque se também estiverem, as pessoas podem chamar a GNR, porque é quem tem essa competência de estabelecer a ordem pública. É verdade que são eles que colocam o seu horário de funcionamento na porta, são eles que o estabelecem. Agora, havendo regulamento, nós já tivemos a oportunidade de falar com a Associação de Bares, com os proprietários, eles têm sido compreensíveis, têm sido colaboradores e colaborativos, e também eles e as entidades, neste caso a GNR, a Polícia Municipal. Antes deste verão 2019 tive o cuidado de reunir com eles, antever algumas situações. O horário que nós estipulamos com ele, lá está, um acordo de cavalheiros, porque não existe regulamento, é diferente no período de verão e no período de inverno. É verdade que têm cumprido com aquilo que assumiram com a Câmara Municipal, mas também é verdade que precisamos de regulamentar. Na prática, o que estamos a fazer é isto, pegamos no Código Regulamentar que existia em 2009, que é um documento onde estão todos os regulamentos, é extremamente denso e muito difícil de consultar para o comum marcoense. Eu diria que é mesmo difícil alguém que não tenha formação jurídica consultar um documento daqueles, é mesmo muito grande. Vamos desdobrá-lo em 18 regulamentos individuais, incluindo os regulamentos para aquelas áreas nas quais o município vai acolher competências delegadas pelo Governo. Como sabem, nós vamos ficar com essas competências que o Governo nos quer delegar. Sim. Para já, claro que nós não conseguimos fazer as alterações aos 18. Fizemos 9 projetos de regulamento, estão em fase de consulta pública. Queria também aproveitar este momento aqui na rádio para dizer às pessoas que têm interesse nestes regulamentos que façam esta consulta pública, eles estão na internet, que deem uma vista de olhos, porque muitas das vezes as pessoas que estão do lado de fora, as pessoas que até sabem mais do que nós sobre o negócio, sobre a forma como se está a regulamentar algumas das situações que fazem parte da vida deles, podem nos dar sugestões e podem nos dar até muitos contributos para melhoria. Esses contributos são essenciais. Nós o que queremos é que o regulamento também vá de encontro àquilo que é o desejo de todos e também que a Câmara Municipal o possa aplicar em benefício de todos, porque nós não vamos fazer regulamentos para depois meter na gaveta. Eles são para aplicar. É preciso que os marcoenses também tenham essa consciência. Depois dos regulamentos serem aprovados na reunião de Câmara Municipal, passados estes 30 dias, vão à Assembleia Municipal e a partir dessa data ficam em vigor e vão ser para cumprir. Porque algumas pessoas acham que, havendo regulamentos, que as coisas vão continuar igual. Não vão. Muita coisa vai mudar. Nós temos consciência que muitas das pessoas vão ficar desconfortáveis com alguma regulamentação, mas efetivamente o Marco de Canaveses tem que ser um município como outros da comunidade intermunicipal e como outros da região. Tem que haver ordem, tem que haver regulamentos e tem que se cumprir com eles. Muito bem, Sr. Presidente, agradeço-lhe também esse esclarecimento que não tinha nada a ver com o meu marco de hoje, mas é sempre importante para os marcoenses, para nós ficarmos a conhecer estes novos regulamentos que estão em discussão pública. Agradecer-lhe a presença e a disponibilidade mais uma vez e vamos voltar ao meu marco um destes dias, mais uma quinta-feira. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigada. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.